muita liberdade e com muita clareza do que ela queria expor a respeito da situação das mulheres que viviam como ela. Aí eu propus para ela, vamos fazer um caderno, alguma coisa, para poder espalhar também entre as mulheres dos nossos países, né? Porque lá ela tinha 2 minutos para o microfone. E aí ela aceitou e nós fizemos várias entrevistas, eu acompanhei por toda parte onde ela era convidada a falar. E desse trabalho todo resultou esse livro, se me permitem lembrar, que foi traduzido para 14 idiomas. E foi interessante porque a partir desse trabalho, né, eu entrei de cheio mesmo, né, naquilo que é a causa das mulheres, né, os direitos enquanto seres humanos, né, os direitos das mulheres enquanto seres humanos, a necessidade de modificarmos, né, as relações patriarcais que nós conhecemos nesse mundo. E ela se tornou, assim, no âmbito internacional, uma protagonista dos direitos humanos, conhecida e convidada, e fez um trabalho muito grande também fora do próprio país. E foi a partir de lá que eu depois continuei, mas sempre nessa linha de que aquilo que eu fizesse, né, que a gente produzisse, não, muitas vezes não só eu sozinha, mas junto com a equipe, né, que a gente tinha na Rede Mulheres de Educação, que servisse para muito mais pessoas, e fosse um trabalho assim de educomunicação, como nós falamos, né, que pudesse aglutinar pessoas que se percebiam vivendo situações similares, ou pessoas, grupos que eram solidários com aqueles que viviam em condições tão precárias como ela descreve. Então, com isso você contou para nós por que e como que você escreveu esses livros, né? Agora falta você dizer como é que você se mantém tão produtiva, Moema. Porque você é uma pessoa muito ocupada, é uma pessoa que viaja, que tem muitos projetos, né? Agora está um pouquinho mais assentada lá em Toledo, mas é que quando você fala com essa naturalidade, com essa, né, simplicidade sobre como é escrever, às vezes a gente percebe assim na comunidade uma certa dramatização, né, do processo de escrever, como se fosse uma coisa muito difícil escrever um livro, colocar uma experiência, né? E você está falando aí com uma tranquilidade assim, eu vivi uma experiência, tenho que compartilhar, então a gente escreve, e aí a gente faz outra experiência, e aí a gente escreve, e a vida vai passando e os livros vão surgindo. Mas como que você faz para fazer isso? A maioria dos trabalhos que eu produzi não foram trabalhos pessoais, né? Eu sempre trabalhei com equipes, com grupos, né? E no caso, sim, quando a gente fazia alguma oficina, geralmente nós tínhamos uma que era encarregada não só de fazer o relatório da oficina, mas que fosse capaz de captar o espírito da oficina, aquilo que tinha acontecido no grupo, entrevistar as pessoas que estavam ali. Então, de fato, sempre foi um trabalho mais coletivo que eu fiz, sabe? São poucos os que eu produzi sozinha, pessoalmente, né? Como, por exemplo, a minha dissertação de mestrado, ou esse aqui também, assim me deixam falar, a dissertação de mestrado minha dissertação de mestrado tem como título O Problema Não Está na Mulher. Porque as pessoas tratavam muito assim como se nós fôssemos o problema, as problemáticas, né? E a linha do feminismo que eu tenho acompanhado é aquela que trabalhou muito com profundidade, que nós temos que trabalhar as relações humanas não só do ponto de vista pessoal, mas como as estruturas da sociedade foram se construindo de maneira patriarcal, colocando os homens nos espaços, né, que tinham, para os quais era concebido que tinham valor. Por exemplo, o mercado, né, o mundo da política, o mundo da administração militar, tudo que era de fora, né, a parte externa, e para a qual se dava valor, né? E a parte mais interna da nossa vida cotidiana, que ficou na mão das mulheres, não teria problema se não fosse que ele era considerado sem valor, né? Sem valor o fato de você conceber, de você parir, de você adotar, de você cuidar das futuras gerações. É uma coisa bastante nova
essa partilha que tem começando a acontecer, né? São coisas que a gente pode dizer que o século XX foi uma marca. Não é por nada que o movimento feminista, na sua totalidade, foi considerado, junto com o movimento ambientalista, o maior movimento planetário que nós tivemos. E tanta coisa vem mudando em benefício de nós mulheres, né? E que deve reverter no benefício dos homens. A entrada no mundo do trabalho, sem preconceitos, é um deles, né? E o que falta, talvez, é muito mais entender como para os homens também é bom, se eles podem tanto estar no mundo do trabalho, da política, né, no mundo da liderança religiosa, mas partilhando também as outras questões que são mais ligadas à própria vida e tem muito valor. Eu sempre falo, né, coisas que não se dá também valor nos trabalhos das mulheres até fora de casa, como, por exemplo, as merendeiras. Eu falava muito isso na Itaipu. A gente tem que atinar que uma merendeira pode envenenar uma escola inteira, né? Tem que dar mais valor para essas coisas, né? Para fazer uma boa comida, bem cuidada, né? E a mesma coisa, né? A gente pensar, né, o que significa poderem as mulheres ter a licença maternidade e não já enfiar uma madeira de leite Nestlé para as crianças que nascem, né? Tem que, de alguma forma, reverter isso que durante muitos anos foi imposto, né? E hoje em dia mesmo, né, assim, a gente vê que, apesar de todo esse nosso avanço, o nosso mundo está tão dominado pelas leis do mercado, né? As grandes corporações estão tão dominantes, né, dos nossos estados, nações, né, que a gente vê assim, são formas que vão se modificando, né, mas cada vez mais fortes formas de opressão e de exploração. Anteontem, antes de ir lá na Unila, eu estava escutando uma palestra de um senhor que, para mim, é uma pessoa da América Latina que tem muita lucidez a respeito do que está sendo aquilo que o Frei Beto chama de globocolonização, né? Ele disse, ninguém de nós é contrário à globalização do saber, né, tudo, mas o que nós estamos vendo é uma espécie de uma globocolonização. Ele deu um exemplo que me chamou muito a atenção. Aí ele comentou, né, que na Indonésia é feita a maioria de todos os materiais ligados à Nike. E aí ele disse, a maioria são mulheres jovens, né, na Indonésia. E o Michael Jordan foi convidado para fazer uma foto com um deles da Nike. O preço dessa foto foi de 28 milhões de dólares. As mulheres que trabalham na Indonésia fabricando vários dos componentes, né, ali da Nike ganham mais ou menos 10 a 15 centavos de dólar por hora. Então, a foto de Michael Jordan custou mais do que um ano de trabalho de 75 mil operários e operários. Então, é contra isso que a gente está lutando, sabe? Como Maria Missa escreveu, né, as mulheres se transformaram na última colônia, né? Eu vivi isso muito no tempo que eu estive no Haiti, que era um país assim, já tem tanto sofrimento naquele país, né? E ele se tornou, entre outras coisas, uma mera zona franca. As indústrias que estavam lá não eram indústrias dos haitianos, eram indústrias de canadenses, de alemães, de suíços, né? As mulheres diziam, quando eu perguntava, mas quem é o dono? Ah, é um branco. Mas quem é o branco? Eu não sei. Pode ser que seja do Canadá, não sei, ela disse, pode ser que seja da Suíça. Tem muitos nomes que dizem que ela sabia se era nome de gente ou de país. Uma vez eu tive uma única oportunidade de ir numa dessas indústrias da Zona Franca e o professor da universidade teve o direito de entrar, de deixar para a gente entrar, né? E aí eu acompanhei esse professor da universidade e fui visitar assim, vários lugares, as mulheres fazendo bolas de beisebol, mas um dos barracões me chamou a atenção. As mulheres estavam de pé frente a umas telas assim grandes, como se fosse dessa de arquiteto, né? E aí estava cheio de fios de cores diferentes que elas faziam para cima, para baixo, para cá e para lá. E eu disse, o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo cabos elétricos para os submarinos. Era uma coisa tão chocante de ver, né? Como o que a gente chama de tecnologia de ponta tinha ali, né, o seu espaço, né, de poder oprimir sem problema nenhum. Tanto assim que uma vez
consegui um folheto que dizia assim para os americanos, né? Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada, tinha um telefone e dizia: uma só chamada telefônica pode diminuir de 50% os seus gastos. Vá para o Haiti. Ali não existe dificuldade nenhuma, ali também não existe sindicato, as pessoas não se organizam e você então pode fazer o que quer, do jeito que quer. E, enquanto eu estava lá, talvez está diferente, mas a matéria sempre estava em trânsito, então, e não pagavam alfândega. Aí chegava material, por exemplo, da Flórida, né? Vinham materiais de costura, digamos, né? Então elas costuravam muitos jeans, né? E aí, quando saía do Haiti, mas voltava pela Califórnia, tiravam a marca do Haiti, colocavam a marca dos Estados Unidos, e aí o preço quintuplicava no mínimo. Então, é isso que está tudo em questão quando nós falamos, né, sobre as relações de gênero, sobre essa questão da opressão, né, sobretudo do gênero feminino. Não é nada, nunca foi assim a proposta das mulheres acabar com os homens, né? É uma proposta que a gente tem de que nós, enquanto humanidade, possamos evoluir de tal maneira que, independente de termos nascido homens ou mulheres, possamos estar bem, possamos estar em paz, e que a humanidade, estando em paz, também trabalhará com uma relação de paz muito maior com a mãe natureza. A gente vê então isso tudo, né, Moema, que essas experiências que você relatou e que foram se tornando seus materiais escritos, foram se tornando materiais escritos com a força do coletivo, né, do trabalho coletivo que você falou. Então, isso já mostra assim, um compromisso, né, um compromisso de compartilhar a aprendizagem e um compromisso que aqui na Conscienciologia a gente vai chamar de GESCOM, gestação consciencial. Então, os livros, as coisas que se faz em prol de assistir à humanidade, eles são chamados então de GESCONs. Então, você é um exemplo de gesconário ambulante, está produzindo GESCONs o tempo inteiro, né? E a gente vê que o compromisso ele tem a ver com essa vontade de ver que as coisas sejam melhores. E qual é o nome que a gente dá para isso? Inteligência evolutiva, né? Então essa é uma primeira relação que eu vejo, né, entre a produção escrita dela, então que traz, a gente vai chamar aqui na Conscienciologia, a possibilidade de qualificar o nosso autorrevezamento. E que vai ser o autorrevezamento, né? A gente começa um trabalho, mas às vezes aquele trabalho não é para 50 anos, é para 500. Então a gente, quando renasce, retoma, continua o trabalho. Mas aí, para a gente não começar do zero, faz o quê? Deixa um diário, deixa uma memória escrita, né? Um registro do que já foi feito. A gente consegue partir dali para diante. Então, os livros, as GESCONs, né, elas funcionam também como essa espécie de cápsula do tempo, que compartilha com os outros, sim, mas também serve para nós mesmos, né? Para a gente poder qualificar e dar continuidade àquilo que a gente começou. Então, isso seria um auto-revezamento. Então, tem muito valor isso que você fez de transformar suas práticas em registro. Tem valor para o processo que foi começado, para as pessoas que participaram e puderam ampliar, e para você mesmo no seu processo evolutivo, né? Então tem a ver com o auto-revezamento e com o eterno revezamento. A Suelen quer falar também, né? É só para lembrar que esse livro da Moema, se me permite falar, ele integra os clássicos do pensamento latino-americano. Então, ele é um clássico do pensamento latino-americano, vai ser agora uma nova edição distribuída nas escolas na Bolívia, né, Moema? E ele também, não sei se você sabe, ele também é citado em várias petições, livros e escritas da Organização Internacional do Trabalho, sempre que é necessário defender o direito das mulheres trabalhadoras, principalmente latino-americanas. Só para dar um exemplo do alcance. Outro ponto alto do trabalho
da nossa amiga Moema é o seguinte: em qualquer simples reunião, ela dava o máximo de valor à contribuição de cada participante. Então, ela sempre foi uma aglutinadora e multiplicadora, porque vinham 2 mulheres lá representando 10 grupos. Essas mulheres voltavam com o material e partilhavam com todas, reuniam as outras líderes e partilhavam. Então era um trabalho muito interessante. Ela não conseguia, ela atingia a totalidade através de líderes ponta. Então nisso ela tinha uma finesse, descobrir o líder, a líder, e a partir dali ampliando. Porque se a gente vê o movimento de mulheres, na verdade, por exemplo, nos 3 estados aqui, começou com 3 mulheres, as mulheres da roça, as mulheres agricultoras. Eu fazia parte dessa equipe. Aí nós fomos descobrindo as líderes e a Moema nos chamava para a rede. Então iam representantes para a rede e levavam para todos os recantos, de tal forma que, se era preciso, nós reuníamos 80 mil mulheres, que nós reunimos no Gigantinho, todas elas em busca dessa questão que ela colocou. Por exemplo, a mulher não tinha direito nenhum. Ela tinha, especialmente a mulher trabalhadora rural, ela recebia meio salário mínimo quando o marido falecia, porque ele recebia só o meio salário mínimo. E aí foi feito todo um movimento nacional e se conseguiu que fosse instituída uma lei que a mulher também fosse reconhecida. E ela paria, ela era inferior a uma terneira, porque a terneira tinha o veterinário. A mulher não tinha assistência, médica. E isso tudo foi fruto de um trabalho da organização das mulheres. E era interessante porque eram trabalhadas pontas e elas multiplicavam. E aí a coisa que surtiu efeito. Por isso que eu digo assistencial, aglutinadora e, além disso, multiplicadora. Ela é muito esperta em descobrir os pontos-chave, as líderes. E com isso agora, com esse livro, ela está indo como a água vai, entrando em todos os recantos, tentando continuar a esclarecer, relatar. As pessoas vão se encontrando. Eu tenho certeza, estou levando um livro para os grupos e torres, muitas mulheres vão se achar aqui, porque elas vinham a São Paulo participar das assembleias que você promovia. É uma líder cosmoética, né? Só gostaria de, como a gente tem uma pessoa tão representativa do meio rural, eu trabalhei pelo lado não governamental, né, no movimento de mulheres. Uma das coisas que eu mais gastei saliva foi no ponto de que as mulheres trabalhadoras rurais, independentemente do seu estado civil, tinham que ter o direito à propriedade, ao título e à propriedade da terra. As mulheres não tinham isso, já fez até 88, gente. As pessoas que nos alimentam, né? E aí foi uma coisa que foi assegurada uma Constituição, graças a todo esse empenho de todas nós, né? Porque eu era uma das líderes, tinha tantas outras também. Mas acho que é tão importante também resgatar isso para as gerações novas que receberam muita coisa já feita, né? A licença maternidade foi ampliada. Sim. Quanta chacota, quanto problema a gente teve entre os próprios deputados e constituintes, né? Porque não entendiam. Quando nós pedimos licença paternidade para que o pai pudesse minimamente ficar do lado da mãe, registrar o filho, parecia que a economia do país ia para o brejo, né? A gente fez todas as contas, né? E dava o preço de uma entrada no estádio de futebol por um ano, sabe? É uma coisa muito louca essa questão da matemática, como ela é feita, né? Então, foi bem importante ela trazer isso e acho assim, a Constituinte foi um marco muito forte da ampliação dos movimentos de mulheres, né? Mulheres negras, mulheres trabalhadoras rurais,
As indígenas agora também estão cada vez mais emergindo. Então, pouco a pouco, acho que nós vamos ter um equilíbrio maior, apesar das forças conservadoras que não estão muito de acordo. Então, vocês acabaram de ver nessa fala como é que é a atuação da escuta da pessoa, né? Consegue incluir, contemplar e expandir. Isso é outra forma, é um talento, uma habilidade sua de conseguir, e é uma metodologia, mas é uma metodologia que só tem quem tem esse transforme, quem desenvolve essa habilidade de escuta, de inclusão, né, de compartilhar. E isso está no nome do seu livro aqui, né? A história de uma facilitadora da inteligência coletiva. Será que você podia explicar um pouco aqui para o grupo o que é, como você vê, né, essa inteligência coletiva e como a gente pode se aproximar mais, né, desse perfil de liderança assistencial? Na educação popular, né, sobretudo assim, eu tive a primeira formação, né, com Paulo Freire, a gente parte do princípio que todas as pessoas sabem. Não existe ninguém no mundo que não saiba nada. E não existe ninguém no mundo que saiba tudo, de tudo. Né? Então é importante, né, o diálogo, a aprendizagem, e a valorização do saber, não só do saber científico, acadêmico, mas também dos outros saberes que nós adquirimos a partir das nossas vivências, né? A partir daquilo que nós aprendemos em casa, na rua, né? A partir do que nós aprendemos na escola e fora da escola. Né? Eu sempre digo, a gente tem que trabalhar bastante, sim, aprendendo continuamente, né? Não só nos bancos na escola, mas na escola da vida. Por isso que a gente fala, né, que a educação é um processo permanente e nós precisamos sim, nos sentirmos aprendizes, né, ao longo da vida. E é muito melhor quando a gente faz um trabalho coletivo, porque também as informações, as aprendizagens de cada quem são muitas, e a gente consegue encaminhar ações comuns, cada quem se sentindo à vontade de fazer aquilo que pode e aquilo que sabe. Quando eu comecei a trabalhar aqui em Foz do Iguaçu como consultora da Itaipu, eu vim para ajudar a criar um programa de educação socioambiental. Aí, claro, né, tinha 2 pessoas da Itaipu só que estavam nessa gerência. Aí eu disse, não precisa ser Itaipu que faz esse trabalho, né? Nós temos que facilitar um processo em que muita gente, né, possa ser formada aqui na região. E acabou que depois de um pouco tempo a gente já estava preparando uma formação de 300 educadores e educadoras socioambientais. Dividimos em 3 núcleos, né, Foz do Iguaçu, e Cascavel e Toledo. E aí, o tanto de questões que emergiram, você não pode imaginar. Primeiro, qual é o centro? Digo, não vamos criar mais um centro, né? Qualquer espaço é um espaço de educação. Pode ser um sindicato, pode ser como é que a gente chama, não é barracão, é um espaço das igrejas, né? Um salão comunitário de igreja, pode ser um espaço da associação de agricultores, pode ser uma escola, qualquer espaço pode ser espaço de educação ambiental. E foi assim que a gente trabalhou. E cada vez que nós tínhamos um novo módulo, de propósito a gente escolhia um outro lugar. Então, o sindicato lá em Toledo, né, o sindicato dos bancários, a igreja luterana, que tem um espaço bonito lá também tem, a UniOeste, para todo mundo perceber que qualquer espaço pode ser tornado um espaço educador. A outra questão foi quem é que pode fazer o curso, participar desse processo, que para nós não era só curso, né? Aí foi uma longa discussão. Não é só universitário. Mas tem que ter pelo menos no ensino médio. Eu disse, gente, vocês querem trabalhar com agricultores? Não tem quase ninguém das pessoas que eu conheci, adultas, né, que tivessem ensino médio. Vários deles tinham uma luta de muitos anos, sabe? Com relação à firmeza, né, com outras empresas que aqui tinham atrapalhado bastante os agricultores. Vocês acham que um estagiário de universidade, uma pessoa, vai saber mais do que ele? Aí então ficou decidido de que a gente tinha que aceitar que quem se apresentasse, que tivesse condições de aprender, né, e ensinar algo, poderia entrar no grupo. E foi um barato, porque no final teve entrevista, tudo, né, das condições também, se podia participar ou não.
nós tínhamos lado a lado, né? Uma professora de universitária com uma que era recicladora, coletora de materiais recicláveis, com um agricultor, com uma estudante, né, de segundo grau, e todo mundo, sabe, podendo contribuir em algo e aprender muito mais. Ontem eu tive um depoimento muito incrível na Mina, né? Do retorno, né, de uma das pessoas que trabalhou, de duas que trabalharam comigo. Eu nunca imaginei que elas tinham aprendido tudo aquilo. Foi emocionante. Foi emocionante, né? Como a gente, sem perceber, a gente marca pessoas, né? E eu fui muito marcada por elas. Uma delas, por exemplo, de tudo que ela aprendeu nesse coletivo, né, que demorou 2 anos a formação. Também acho que quando a educação qualquer coisa serve, não é assim. Existe toda uma fundamentação teórica, metodologias adequadas, técnicas, né, de trabalho, muita aprendizagem de mediação, né? Mediação entre ideias, às vezes conflituosas também, né? Aí teve uma delas que falou, que me agradeceu muito até pela participação no Centro de Saberes e Cuidados da Bacia do Prata, e ela é uma professora que conseguiu redigir, né, e trabalhar com a Agenda 21 nos CNEs, né? E ela fez um trabalho incrível com professores e professoras, e com os pais, e com as mães, e com o pessoal, os vigias, todo mundo entrou na roda para fazer a Agenda 21 da escolinha, né? Porque não é nem primário ainda, né? E a outra pessoa também que falou, que me agradeceu, a Rosani, gente, ela transformou a Carta da Terra para crianças em linguagem de Libras. São coisas muito incríveis que as pessoas inventam e criam quando aprendem a trabalhar, inventando, criando, partilhando, né? Então, acho que isso é muito importante, e que isso é considerado na questão da inteligência coletiva, que, para quem trabalha como educadora popular, né, se torna uma questão de ser mais uma mediadora, uma facilitadora. Evidente que eu tenho que saber bastante, né, para poder facilitar, inclusive, e não deixar rolar qualquer pergunta, qualquer opinião, sem a gente interferir também. Mas é sempre nessa busca de uma aproximação comum, mesmo quando a gente talvez não consegue chegar a um certo consenso, né? Eu acho que todos nós, quando se multiplicaram os meios de comunicação, principalmente os meios de comunicação eletrônica, né, tivemos muitos sonhos de que as redes sociais iam ajudar isso demais, né? E de fato está faltando aprender a utilizar esses meios, eu acho, né? Tanto assim que já muita gente comentou como de fato as redes sociais, em vez de se tornarem meios de comunicação, estão sendo, né, às vezes, espaços onde rola muita raiva, né? No tempo de eleição, né, que se fala, né? Então a gente vai ter que trabalhar isso desde a família e a escola, né? E nós também, as pessoas adultas, aprendermos melhor com tanta possibilidade de comunicação, enquanto meios de comunicação que existem no mundo. Por que nós estamos ainda tão incomunicados, né? É uma aprendizagem nova muito importante, porque aí, né, é uma multiplicação exponencial mesmo da inteligência coletiva.